Quero saudar a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes do Grupo A Voz da Palavra de Deus através do WhatsApp, vocês também que são participantes através do Facebook, do Grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, Bíblia e Oração e outros grupos dos quais eu participo, e vocês, meus irmãos e ouvintes, que são meus seguidores através do Instagram, e vocês que se inscreveram no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Que a graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus, que é presente de Deus que nós não merecemos, mas Deus nos ama tão profundamente que Ele derramou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens, foi manifesta no Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós há mais de 2000 anos atrás, ali na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida por mim, Ele deu a sua vida por ti, para te dar essa tão grande e maravilhosa salvação, a vida eterna, a todos aqueles que creem e recebem a palavra de Deus na sua vida. Quero também saudar a todos vocês com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o príncipe da paz, o único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Mais uma noite aqui no posto do serviço, do dever, orando, clamando, intercedendo, suplicando, buscando a presença de Deus através da oração. E eu quero agora vos convidar para um momento primordial, principal, mais importante, que é o aprendizado espiritual, que é a meditação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18 em diante. Lucas, capítulo 18, versículo 18 em diante. E um homem de alta posição, em outra tradução de Bíblia diz, um mancebo rico, o jovem rico, foi até Jesus e perguntou-lhe: bom mestre, que farei para receber a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Conheces os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrarás o teu pai, a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, respeita o pai, respeita a mãe. E ele respondeu: observo tudo isso desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Ouvindo essas palavras, Jesus lhe disse: ainda uma coisa está te faltando, falta-te alguma coisa. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e segue após mim. Quando o jovem rico, o mancebo rico, ele ouviu isso, ele ficou triste, ficou magoado, pois era muito rico. E vendo ele que tinha ficado, vendo Jesus que o jovem tinha ficado triste, Jesus disse: como é difícil para aqueles que possuem riqueza entrar no reino do céu. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Assim diz essa tradução de Bíblia, que é uma tradução mais moderna. Também eu quero ler em Lucas capítulo 5, versículo 17 em diante. Evangelho segundo escreveu São Lucas, que a Bíblia fala que era um médico amado, que servia ao Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 5, verso 17. E aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando, estavam ali assentados religiosos, fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e a virtude, o poder de Deus estava sobre o Senhor Jesus Cristo para curar, para sarar os doentes. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele, não achando por onde o pudesse levar.
porque a casa estava cheia, era uma grande multidão. Subiram então ao telhado, por entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus Cristo. E vendo Jesus a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. A Bíblia diz que eram 4 homens que levaram o seu amigo paralítico, seu amigo doente, seu amigo enfermo, na presença do Senhor Jesus Cristo para ser curado. E vendo ele a fé desses 4 homens, e eu creio também a fé do paralítico, talvez o paralítico pediu aos seus amigos que o levassem à presença do Senhor. E então Jesus diz: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas, os religiosos, os fariseus, começaram a murmurar, começaram a razoar, dizendo: quem é esse? Quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer ao paralítico: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, levantando-se imediatamente, logo diante dele, tomando o paralítico a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos aqueles que estavam fazendo parte daquela grande multidão ficaram espantados, atônitos, maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios, hoje vimos sinais, hoje vimos maravilhas, hoje vimos a manifestação do poder de Deus. Oramos a Deus nesta hora. Pai eterno, Deus todo-poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu tenho lido a tua palavra nesta noite, Pai. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai celestial, eu me coloco agora à tua inteira disposição, meu Deus, para ser um instrumento nas tuas mãos, um instrumento ao serviço do Evangelho. Unja a minha vida, unja a minha mente, Pai. Dá-me sabedoria, revelação, discernimento, poder, autoridade, intrepidez, ousadia para transmitir a tua palavra. Prepara o coração deste amigo, desta amiga que vai ouvir a tua palavra, que ao ouvir possa crer, que ao crer venha entender, venha compreender, e ao compreender tome a melhor e a maior decisão da sua vida, de receber a tua palavra, de obedecer, de praticar, de deixar os divinos conselhos da Bíblia Sagrada, do Santo Evangelho guiar, dirigir a sua vida na longa jornada da vida, Pai. Seja dirigido pelo Logos, seja dirigido pela palavra de Deus, e tenha uma vida feliz, tenha uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida abundante, uma vida de vitória, e ao final, meu Deus, a salvação, a vida eterna. É isso que eu te peço nesta hora, Pai, e eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor Jesus. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: atitude correta, vitória certa; atitude errada, vida derrotada, vida fracassada, vida enredada, vida desordenada. Mas se você tiver uma atitude correta perante Deus, você será vitorioso. A Bíblia até diz em Romanos capítulo 8, verso 37, que nós somos mais
que vencedores através do poder do Senhor Jesus Cristo. Atitude correta, vitória certa. Atitude errada, vida fracassada, vida enredada pelo diabo. Porque o que o diabo quer fazer? Ele quer enredar a tua vida, ele quer que você seja um derrotado, um fracassado, mas o Senhor Jesus Cristo, ele quer te ver sorrindo, ele quer te ver alegre, ele quer te ver feliz, ele quer te ver abençoado, ele quer te ver vitorioso em todas as áreas da tua vida. O que significa a palavra atitude? Atitude significa jeito de fazer. Atitude significa postura. Atitude significa comportamento. Atitude significa visão de, e eu posso dizer visão de águia. Se você é um filho, uma filha de Deus, você tem visão de águia. Você enxerga longe, você não deixa o inimigo derrotar a tua vida, porque você tem visão espiritual. Atitude significa também disposição, maneira de enfrentar um problema, uma dificuldade, uma luta. E nós sabemos que neste mundo, nesta vida, nós passaremos por dificuldade, por lutas, por problemas de diversas maneiras. A Bíblia diz em São João, capítulo 16, verso 33, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele estava querendo dizer que se ele venceu, ele te dá força para vencer. Ele está contigo na hora da luta, na hora da aflição, na hora da tribulação, na hora da perseguição, na hora da dificuldade. Ele diz: filho, eis-me aqui para te socorrer, eis-me aqui para te ajudar, eis-me aqui para te dar vitória. Isso, meu irmão, minha irmã, se você tiver uma atitude correta na presença de Deus, então a vitória é certa para a tua vida. Uma atitude correta, como a Bíblia fala em Lucas capítulo 5, versículo 17 em diante. Eu quero te dizer que você tem que ter uma atitude certa, uma atitude correta para receber as bênçãos de Deus, para receber tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo, ele tem preparado para a tua vida. Veja que a Bíblia fala deste homem paralítico, desse homem que não podia andar, e ele tinha 4 amigos verdadeiros, eram amigos sinceros, eram amigos que tinham o amor de Deus na vida deles. E a Bíblia fala que aqueles 4 homens, eles tiveram uma atitude de fé. Para você ser abençoado, receber as bênçãos, receber os milagres de Deus, você tem que ter uma atitude de fé. A Bíblia diz em Marcos 9, verso 23, que tudo é possível para aquele que crê. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, verso 1 e verso 6, ora a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a prova que existe as coisas que se esperam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Como eu já falei em muitas mensagens que eu tenho pregado, que estão aí no meu canal, à disposição dos nossos ouvintes, que a palavra galardoador significa aquele que tem bênção, aquele que tem presentes para as nossas vidas. Esse é o nosso Deus maravilhoso, que tem tudo que nós precisamos. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do céu, descendo do Pai das luzes do céu. O nosso Deus
Todo-Poderoso, em quem não há mudança, nem sombra de variação. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 19, verso 26, que se você crer, Deus faz o impossível na tua vida. Aquilo que parece difícil, aquilo que parece impossível para você, mas é possível para o Deus Criador dos céus e da terra, que pode abrir as portas fechadas, que pode curar aquele que está desenganado pela medicina humana, que pode fazer qualquer coisa através da tua fé. O poder de Deus entra em cena, o sobrenatural de Deus vem para te abençoar, para te ajudar. E aqueles homens, eles tiveram uma atitude de fé. Quem sabe o próprio paralítico, ele pediu aos seus amigos que o levassem à presença do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que esses 5 personagens verdadeiros da palavra de Deus, eles tinham a fé bíblica, eles tinham a fé na palavra de Deus. Para você ser vitorioso, você precisa ter fé na palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas também não adiantaria eles dizerem, nós cremos na palavra de Deus, e diz que Deus é poderoso, é para curar de qualquer doença, se eles não tivessem colocado a sua fé em ação. Eles agiram motivados pela fé na palavra de Deus. Eles levaram o seu amigo na presença do Senhor Jesus Cristo. Eles tiveram uma atitude correta. Quando chegaram lá, a Bíblia nos fala que Jesus estava cercado de uma grande multidão, que eles não poderiam entrar com seu amigo paralítico naquela casa. Mas veja a fé desses homens, era uma fé perfeita, era uma fé que enfrentava as dificuldades, enfrentava as barreiras, e eles, a Bíblia diz que eles ataram a cama ali com seu amigo. Eu creio que 2 deles subiram ao telhado, outros 2 ficaram no chão e ali levantaram o seu amigo paralítico até o telhado, tiraram as telhas daquela casa e desceram na presença do Senhor Jesus Cristo. E ali então Jesus Cristo, ele operou um milagre na vida daquele homem paralítico, perdoou seus pecados, operou primeiramente um milagre espiritual, perdoando os pecados daquele homem, e depois disse àquele homem, levanta-te, toma a tua cama e anda. E aquele paralítico se levantou, ele saltou de alegria, ele saltou de prazer, ele recebeu a bênção de Deus na sua vida, porque ele teve uma atitude correta de dizer, eu vou buscar a Deus, eu vou no lugar onde está Jesus Cristo. Eu não posso andar, mas meus amigos vão me levar para receber a bênção, para receber a cura, para receber o milagre. E ali, aquele homem saiu dali andando, louvando, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala em Lucas capítulo 18, verso 18 em diante, de um homem que teve uma atitude errada e continuou vivendo uma vida fracassada, continuou vivendo a sua vida triste lá. Ele tinha um vazio na sua alma. A Bíblia diz que era um mancebo rico, jovem rico, um homem rico. Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha a presença de Deus na sua vida, porque o que faz diferença na vida de um homem, de uma mulher, é a presença de Deus, é você ser o templo do Espírito Santo. E aquele homem, ele foi ter com Jesus Cristo, e ele começou bem, ele teve no começo uma atitude certa, de buscar a pessoa certa, que é o Senhor Jesus Cristo. Muitos nesta vida buscam a tantas coisas, buscam a ídolos, buscam a Exus, a entidade, a espíritos imundos, e só buscam Jesus Cristo muitas vezes, só quando
estão em desespero, só quando pensam não há mais uma solução, então eu vou buscar o Senhor Jesus Cristo. Esse homem teve uma atitude correta, ele disse: eu vou à presença do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha um vazio na alma dele, um vazio que precisava ser preenchido. Ele procurou a pessoa certa. Que você nessa noite procure a pessoa certa, que é Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus forte, o Deus todo-poderoso, que vai operar um milagre na tua vida. Chegando a Jesus, ele fez a pergunta certa, ele fez a pergunta correta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou que farei para ser salvo? Em outras palavras, ele fez a pergunta certa, e ali Jesus Cristo deu a resposta certa, que para ser salvo é preciso obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos. Jesus disse: não adulterarás, não matarás, honra o teu pai e a tua mãe. Isso é a obediência à palavra de Deus. Se você tiver uma atitude correta de ser fiel, de ser obediente à palavra de Deus, no final você será salvo, terá a vida eterna que Jesus preparou para a minha e para a tua vida. Então ele fez a pergunta certa, recebeu a resposta certa. Mas quando Jesus disse que ele precisava se desapegar das coisas materiais, do seu dinheiro, das suas riquezas, então ele tomou a decisão errada, ele teve uma atitude errada no final, ele se afastou triste, ele não recebeu a palavra do Senhor Jesus Cristo no seu coração, quem sabe ficou até mesmo indignado, afastou-se triste, diz a Bíblia, e perdeu o bem mais precioso que ele poderia ter na sua vida, que é a salvação, que é a vida eterna, que é ter comunhão, intimidade com Deus, que é ser o templo do Espírito Santo, ser a morada do Deus vivo. E ele se afastou porque teve uma atitude errada. Eu quero te convidar nesta noite a tomar uma atitude na presença de Deus. Quem sabe a atitude que você tem que tomar na sua vida, jovem, moço, moça, que está ouvindo a palavra de Deus. Talvez a atitude, a postura, o comportamento que você tem que tomar é se afastar das más companhias. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 13, que as más companhias, as más conversações, elas corrompem os maus costumes. Quem sabe você quer servir a Deus, mas você quer ir para a igreja, quer buscar a presença de Deus, mas muitos te dão maus conselhos, você anda em más companhias. Você tem que tomar uma atitude na sua vida de se afastar dessas pessoas que só te trazem mal, que só te trazem perturbação, e se aproximar daquelas pessoas que servem a Deus, daquelas pessoas que têm a unção do Espírito Santo, o poder de Deus, que vão te transmitir coisas boas para a tua vida, que vão te transmitir a palavra de Deus para a tua vida. E tomando essa atitude, a tua vida será liberta, a tua vida será transformada, será uma atitude correta para a libertação, e Deus te libertará dos vícios, Deus te libertará do cigarro, do alcoolismo, das drogas, da prostituição, Deus te libertará do pecado. Mas você precisa tomar uma decisão, tomar uma atitude, dizer: eu preciso do Senhor Jesus Cristo, dizer: Deus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família, eu quero uma vida melhor, eu quero ser feliz. Eu tenho vivido uma vida triste, uma vida de angústia, uma vida de desespero, uma vida de fracasso, uma vida desordenada, uma vida enredada, uma vida sem Deus nesse mundo. Mas você vai dizer: eu quero uma mudança para a minha vida. Você precisa tomar uma atitude correta de reconhecer os seus pecados, reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus defeitos, dizer: Deus,
eu preciso do teu perdão, eu tenho agido errado, Senhor, me perdoa os meus pecados, e o Senhor Jesus Cristo, Ele vai te purificar com seu sangue. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você precisa tomar uma atitude nessa noite, admitir o seu erro, admitir a sua falha, procurar corrigir tudo aquilo que você fez de errado. Muitas coisas que a pessoa faz nesse mundo não tem mais como corrigir. Se você cometeu um crime, matou alguém, não tem como você trazer aquela pessoa de novo à vida, mas você pode pedir perdão a Deus por aquilo que você praticou, por aquilo que você fez de errado, e aquilo que der para você corrigir, você vai agir pela fé, guiado pela palavra de Deus, e buscar a correção, buscar uma vida diferente, e o Espírito Santo, Ele vai te libertar, Ele vai te transformar, Deus vai te dar uma nova vida, como diz a Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, e você tomando uma atitude firme. Muitos num dia estão querendo tomar uma decisão firme, tomar uma atitude firme, daqui a pouco eles já vacilam, eles voltam atrás naquilo que eles decidiram fazer para o bem da sua vida. Tome uma atitude firme na presença de Deus. A Bíblia diz, lá no livro de Daniel, capítulo 3, que aqueles três homens, Misael, Azarias e Ananias, ali naquele reino da Babilônia, o rei havia construído uma estátua e ordenou que todas aquelas pessoas todos os súditos daquele reino deveriam adorar aquela imagem. Mas Misael, Azarias e Ananias, que foram alcunhados pelo rei da Babilônia como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tomaram uma atitude correta. Eles disseram: nós vamos ficar com a palavra de Deus. O rei ordenou que todos os súditos do reino da Babilônia adorem essa estátua, essa imagem de escultura, mas nós somos cristãos, nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos servos do Deus vivo, único Deus verdadeiro, e nós vamos ficar com a palavra, nós não vamos dobrar nossos joelhos diante desta imagem de escultura. E a Bíblia fala que aqueles homens, eles ficaram com a palavra de Deus, eles tomaram uma atitude de obediência à palavra de Deus, que diz que não devemos fazer ídolos de maneira nenhuma, e eles ficaram firmes, e Deus protegeu eles, Deus livrou eles da chama, da fornalha de fogo ardente. Se você tomar uma atitude de ser fiel, de viver em santificação, de viver em obediência à palavra de Deus, Deus vai honrar a tua atitude. O sobrenatural de Deus virá para te ajudar, para te abençoar, para que você tome esta atitude que vai mudar a tua vida, que vai mudar o teu destino, que vai mudar a tua situação, e então você será abençoado na presença de Deus. Eu quero orar com todos vocês nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a tomar uma atitude, sair deste fracasso, sair desta vida triste e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida, e Ele vai te libertar. Ele vai fazer de você uma pessoa abençoada e feliz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará por ti. Ore comigo agora. Você que está doente, tome uma atitude, como a Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue. Ela tomou uma atitude, ela disse: se eu for à presença
de Jesus Cristo. Então somente tocar na orla do vestido dele, eu serei curada, eu serei sarada. Ela enfrentou a multidão, foi se esforçando, tocou na orla do vestido de Jesus e saiu o poder milagroso, miraculoso, que trouxe a cura, que restaurou a saúde daquela mulher. Ela foi abençoada, ela não ficou em casa, ela tomou uma atitude de buscar a bênção, de se esforçar, de lutar. Quando você toma uma atitude dessas, Deus olha lá do céu, dá um sorriso e diz: lá está o meu filho, a minha filha. Ele quer ser abençoado, ele quer uma mudança, ele quer uma virada de chave, uma mudança de ciclo, ele quer ser feliz e abençoado. E então Deus age em nosso favor. Oramos a Deus nessa hora. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso e poderoso Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra, eu tenho trazido a Tua palavra nesta noite, Pai. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra liberta, a Tua palavra transforma. Eu peço agora que o Senhor venha curar, sarar essa pessoa doente, essa pessoa enferma, essa pessoa desenganada pela medicina humana. Eu ministro a unção de Deus sobre a tua vida agora. Receba a cura divina, seja curada do câncer, seja curado do vírus HIV, seja curado da osteoporose, seja curado da diabetes, seja curado do sopro no coração, seja curado da doença do coração grande, Pai, seja curado. Oh, Pai Celestial, cura esta pessoa do bronquite, da asma, seja qual for a enfermidade, a doença, restaura a saúde dele, restaura a saúde dela. É a minha oração nesta noite, Pai, pela libertação dos oprimidos, daqueles que estão perturbados por demônios, por espíritos imundos, Pai. Eu ordeno que esta obra do diabo seja queimada, seja destruída, esta obra de macumbaria, de feitiçaria. Receba a libertação, receba a unção divina, receba o poder de Deus, receba a unção que despedaça o jugo de Satanás, liberta os oprimidos. É a minha oração em nome do Senhor